outros já viveram. Então, seria muito interessante que isso um dia pudesse ser passado, que essa integração, né, essa interação entre os mais jovens, aqueles que estão na ativa hoje, que vivem uma realidade completamente diferente daquela que nós vivemos no passado, que eles pudessem se interessar, porque é muito importante isso, né? Muito importante. Fazer esse link até na própria academia de polícia, né? Isso poderia ser uma matéria da academia de polícia, né? Ter esse contato. Mas quando você estava na ativa, você teve bastante turma que passou pela sua delegacia, não foi? Você também teve... Quantos policiais, mais ou menos, você acha que você conseguiu ensinar, passar essa sua experiência? Já estou até passando um pouco aqui para frente, que o nosso tempo é um pouco curto, mas quantos policiais, mais ou menos, você acha que você treinou, que veio? Quantos concursos passaram enquanto você estava na atividade nesses 20 anos de polícia? Certo. Então, foi mais ou menos uns 10 policiais, 10 a 12 policiais, Turmas, né? mais ou menos. Não, turma foram umas 4, 5 turmas, né, de policiais novos, que depois de um agora mais recente, que essas turmas, esses policiais saíam da academia, iam fazer o estágio probatório. Depois do estágio probatório, eles eram transferidos para outras unidades. Às vezes aquele que fez o estágio com a gente ali não ficava na delegacia, ia de acordo com a nota que eles tinham na academia, juntava a nota, mais a avaliação desse estágio que ele fazia na unidade, ele escolhia para onde ele queria. E, às vezes ele ia escolher para trabalhar próximo de casa, ou uma outra delegacia que não era aquela que ele fez o estágio com a gente. Mas com relação a esses policiais que chegavam, eu sempre priorizava. Por quê? Porque eu sabia que eram eles e que iam dar continuidade a um trabalho. Porque não bastava só eu fazer aquilo naquela época. Eu queria que aquele trabalho, aquele método de trabalho, aquela forma que nós trabalhávamos, que ele tivesse uma sequência, que ele prosseguisse, que não ficasse só durante aquele período que eu tivesse na polícia. Eu queria deixar alguns que iam levar aquela mentalidade, aquilo que a gente achava como certo, para frente. Um legado de ensino, né? Vamos dizer que é um legado de ensino. Exatamente. Você conseguia passar o seu método de trabalho e esses outros policiais com experiência, né, lógico, se adaptando ao que você passava, poder dar continuidade no trabalho da Polícia Civil, né? Agora, deixando aqui, eu já ouvi falar, não sei se mas na base aqui da brincadeira, né, do sarro, que eu formei alguns pitbulls aí, né? Alguns policiais pitbulls aí, né? Que a gente não costumava dar moleza, não. Então, eu sempre quis mostrar para esses policiais a realidade da rua, porque existe a teoria que eles aprenderam, aquilo que eles achavam como funcionava, mas às vezes a realidade era outra completamente diferente. Então eu colocava, lógico, guardado sempre com uma segurança um pouco maior desses policiais, né? Então eles sempre ficavam na retaguarda, sempre assistido, eu ficava sempre do lado, procurava ter um cuidado maior com esses policiais para que não houvesse nenhum tipo de problema, nenhum acidente, mas sempre mostrando para eles o que? A realidade do trabalho policial. Não era aquilo que alguém contou, não. Eles iam lá e iam ver, porque uma coisa é ver o malandro na sala de audiência, de cabelinho penteado para o lado, dentinho escovado. Ali ele está de uma forma, né? A forma que o juiz vê, isso é um coitado. Agora precisa ver ele lá, no barraco. Precisa ver ele lá quando ele é encurralado pela polícia, porque o animal encurralado é outra coisa. Então ele, quando você entra no território dele, né, ali na sala de audiência, na delegacia, dentro do corral, ele está no território da polícia. Mas e lá, dentro do barraco?
E lá, dentro do bairro que ele reside, onde todo mundo é conhecido dele, né? Muitas vezes ele lá, o comportamento é completamente diferente. Ele tem o apoio da população, né? Quando no caso do tráfico, você ia prender um traficante onde ele dava cesta básica, onde ele comprava remédio para a população. Para tirar esse camarada de dentro do bar, muitas vezes a gente sofria muito. Por quê? Porque o pessoal cercava a viatura, não deixava conduzir o indivíduo para a delegacia. A gente tinha uma série de problemas. Então, lá que esses policiais que saem é esse tipo de situação que eles tinham que presenciar. Ter a experiência. Ter a experiência. Porque isso não se ensina no papel. Isso o instrutor lá, o delegado que está dando aula na academia, não explicou para ele. Aliás, pode até ter explicado, porque geralmente são delegados ou policiais civis com experiência. Mas, dentro de uma sala de aula, é uma coisa. Agora, o camarada lá, no local, é outra, completamente diferente. Então, eu procurava passar para esses policiais que eram recém-saídos da academia, esse tipo de experiência, que muitas vezes ele não ia ter oportunidade de aprender num plantão policial, como era previsto e designado para que nós fizéssemos. Coloca no plantão policial. O que o investigador de polícia, o que eu estou incentivando esse policial a ser? Um escriturário? Fazedor de BO? Não. Esse investigador de polícia, para mim, ele tem que fazer o trabalho de investigador de polícia. Ele tem que ir lá, trazer o cara na unha, ele tem que pegar o malandro lá, sujar o pé de lama, de barro, entrar no mato, cercar o barraco. É lá que o investigador de polícia tem que estar. Entendeu? É lá que ele tem que estar. Não é ali. Ele tem que mostrar presença lá, onde ninguém vai. Na delegacia, que nem eu falei, todo mundo está lá, tranquilo, entendeu? Sossegado. Então coisa minha, procurava sempre levar. Inclusive tem o primeiro o que foi investigador, que a gente até não vou citar nome, mas hoje ele é delegado e um grande amigo, né? Se esse vídeo chegar até ele vai saber que eu estou falando dele. Mas, a gente sentia a gratidão desses policiais quando eles eram levados a participar de uma operação. Entendeu? A gente sentia isso, a resposta deles era de gratidão. Por quê? Porque ele sabia que isso que você estava passando para ele não ia ter em lugar nenhum. E aquele era um aprendizado precioso para ele. Por quê? Porque não era todo mundo que ia ensinar isso. E eu fazia questão de levar os caras lá. Ainda mais um chefe, né? Você era chefe, né, dos investigadores e mesmo assim atuante. Sim. Né? Então você ir do lado de uma lenda e a pessoa olhar e ver que realmente você fazia é totalmente diferente. Você aprende de outra forma, né? Uma forma que o livro não ensina. Agora, falando um pouco aí sobre a lenda, você atuou bastante aqui na Baixada Santista, mas eu queria saber como que foi a sua trajetória, como que você fez, como foi a primeira, você passou de primeira, você já quis ser policial civil, você já pensava em ser policial, como que começou essa sua trajetória na Polícia Civil? Eu não sei se você chegou a ser outro policial, mas em outras carreiras, mas me conta um pouquinho aí sobre como que foi, quando você entrou. Então, na verdade, eu percebi essa vocação porque eu me considero um cara vocacionado. Eu não me vejo em outra profissão fazendo outra coisa, nem fazendo nada melhor. Eu, quando trabalhava como policial, eu me considerava vocacionado, eu fazia com amor, eu colocava o amor em primeiro lugar. Eu gostava do que eu fazia. Para mim não tinha tempo ruim, não tinha chuva, não tinha sol, não tinha calor, não tinha frio, não tinha lugar. Se tivesse dentro do planeta Terra, eu ia lá. Então, assim, e essa vocação, é até curioso dizer por quê. Porque eu não tinha ninguém
da minha família policial. Então, qual era quem eu tinha como espelho? Né? Não me espelhei em ninguém. Eu trabalhava na Cosipa, a Cosipa comentou, surgiu um boato que iam vender a Cosipa, que todo mundo ia ser mandado embora. Na realidade, isso era o boato que tinha lá dentro. E eu jogava a bola no time da gerência. E às quarta-feiras nós éramos dispensados para jogar bola, para treinar no campo da Cidade Náutica. Numa dessas idas ao treino, um parceiro que jogava com a gente, o Moacir, começou a falar para mim, pô, tá sabendo da situação e tal, e disse que ia prestar concurso na Polícia Civil, começou a me incentivar a prestar concurso na Polícia Civil. Na minha cabeça nem passava pela minha cabeça ser policial civil. Ele começou a falar da polícia e tal, isso e aquilo. E o Gilson, que tinha um irmão PM, também se interessou pelo assunto, e assim nós começamos a estudar. Eu fiz a primeira prova aqui em Santos, né? Passei no escrito, não passei no oral. A prova tinha 6 vagas, sendo que 2 eram para mulheres e 4 eram para homens. Passaram até 2 filhos de policiais, até que da antiga, não vou citar nomes aqui, passou nesse concurso. Eu passei no escrito, mas não passei no oral. Depois eu fiz outro em Itanhaém, que não passei nem no escrito, e aí nós resolvemos, abriu lá em São Bernardo, né, São Paulo e Grande ABC, e eu, como São Bernardo era mais próximo, eu fiz em São Bernardo. E aí passei e comecei a trabalhar em São Bernardo. Mas esses concursos foram ano a ano ou abria mais de um concurso por ano? Não, foi ano a ano. A minha turma é o IP 91, investigador de polícia 91, comecei a academia em 92, mas o tempo que demorou de um concurso para o outro foi aproximadamente um ano, mais ou menos. Diferença de um ano. Diferença de um ano. Aí você acabou passando em São Bernardo. Foi trabalhar em São Bernardo. Fui trabalhar em São Bernardo. Eu não parei de estudar, veja bem. Aí ficou uma coisa meio que questão de honra, eu continuei estudando, né, até aqui, um incentivo àqueles que não passam de primeira, não parem de estudar, continuem estudando, que uma hora vocês conseguem passar. Eu fui para São Bernardo, saí da academia, né, e a minha nota foi muito boa de defesa pessoal, né, nós tivemos, na nossa turma foram 2 10, o meu foi um deles, o outro foi do japonês, posso até falar o nome, que eu não estou, Marcos Akira Watara, inclusive, se um dia ele assistisse, um abraço para ele, foi meu parceiro, ele teve nota 10 e eu também. E quando nós saímos da academia, o Garra, que antigamente era Garra, ele ia absorver o maior número de investigadores, iam 8 para o Garra. Era turma pequena, minha academia foi à noite, por falta até de sala de aula, que tinha muita gente na academia, turma de delegado, escrivão, e não tinha vaga para nós fizemos academia à noite. Foi até uma coisa inédita, né? Foi a primeira turma à noite. Depois da minha, eu não sei se teve outra, mas a minha foi a primeira, não sei se foi a única. E aí nós saímos, fomos para São Bernardo. Chegamos em São Bernardo, meu nome estava na lista de quem ia para o Garra por conta da nota 10 que eu tive lá como defesa pessoal e tal, aquele negócio todo. Só que eu, como morava na Baixada, e sempre, desde o início, minha ideia era vir embora, por conta do gasto, distância, etc., eu pedi para o Lenharo, que era um funcionário da prefeitura que trabalhava no 2º DP de São Bernardo, que era da minha turma, pedi para ele, que conhecia o chefe dos TIRA, que fazia esse remanejamento, e falei para ele que eu tinha interesse de ir para o Riacho Grande. Ele falou, pô, Paulo, mas Riacho Grande é castigo, mano, 4º DP é castigo, tu vai fazer o quê no Riacho Grande? Fica aqui no Garra, pô, todo mundo queria ir para o Garra. Aí eu fui para o Riacho Grande. Por conta de quê? Por conta da facilidade de pegar ônibus, facilidade de tudo, porque eu não conhecia nada.
não conhecia nada da polícia, não tinha ninguém que pudesse me orientar, falar, ó, é assim, é assado. Se alguém chegasse para mim e falasse, ó, um cabrito, eu pensava que era um animal de 4 patas, não sabia que era um carro adulterado, entendeu? Então, minha formação era indústria, era exatas, né? Não tinha nada a ver com polícia, não tinha ninguém que pudesse... A maioria dos colegas de academia, a maioria ou vinha da Polícia Militar, ou vinha da penitenciária, tive muitos agentes penitenciários, uns 2, 3 agentes penitenciários, gente boa. Pô, e os caras tinham uma noção de segurança pública, tinham uma vivência na segurança. Eu não tinha, eu não sabia nada. Você fez a academia de 91, certo? E aí você fez essa... 92. Março de 92. E quanto tempo foi a tua academia de polícia? Teve um treinamento adequado? Você aprendeu a manusear arma de fogo? Como que era naquela época? Em 91, para a gente poder ter uma noção de como é hoje, como é. Que hoje o curso é de 3 meses, né? Já foi de 1 ano, já foi de 8 meses, já foi de 5 meses, hoje está em 3 meses. Então, a minha academia foram 3 meses, né? Nós não tínhamos vínculo nenhum. Não era policial ainda. Não era policial. O primeiro tiro que eu dei na minha vida com revólver foi na academia. Aliás, foram 6 tiros no dia da prova, né? Então, prova de armamento e tiro, que era a matéria. Eu fui lá para o stand da academia em São Paulo, que a maioria de policial que estiver assistindo sabe onde é. E nós, durante a prova, 6 tiros cada um, né? Munição recarregada, revólver daquele jeito, né? Para acertar o alvo era difícil. Tu tinha que conversar com o revólver, é ali que tu tem que... Porque tu apontava para um lado, a munição ia para o outro. Mas dei 6 tiros, foi o suficiente. Acho que a minha nota foi 7,5 ou 8, não lembro. E assim começou a academia. Por ser à noite, tudo era mais difícil. Por exemplo, a educação física, essa parte era à noite. Então a gente ficava correndo em volta da USP lá, à noite, cara. Tinha moleza pra gente. Ia tomar banho, era de noite. Saía de lá, era 22 e pouco. Ia chegar em casa 1h da manhã. Tudo era mais difícil pro pessoal da Baixada. Fazer academia de dia é uma coisa. Às vezes o cara ficava lá, dormia lá. A gente não tinha essa condição de dormir lá. A gente tinha que ir e voltar. Então a academia foi muito difícil, muito complicado. Era muita deficiência. Saía da academia, ia para a unidade, né? Ia para a unidade. Cara, assim, uma coisa, eu sempre falava, é quando você está fazendo o concurso, a ideia de como funciona uma delegacia, uma ideia de como você vai trabalhar. Quando você vai para a academia, você tem uma ideia diferente. A tua ideia já muda. Não é aquilo que eu pensava. Quando você vai para a delegacia, aí, é como se a água tivesse derrubado o castelo. Tudo aquilo que tu imaginava que ia funcionar, não é daquele jeito. É completamente diferente. Eu estou falando no meu caso porque eu não tinha experiência nenhuma anterior. Eu não tinha nenhum conhecido, nenhum parente que trabalhou na polícia, na PM, nada. Não tive contato nenhum com nenhum policial antes disso. Então, para mim, foi tudo uma novidade. Trabalhava 2 anos, sem arma, sem funcional. Só que, detalhe, trabalhava normal. O delegado não chegou para mim e falou, tu não tem arma, tu não tem funcional, fica aqui no plantão. Não, tu vai trabalhar com esse cara aqui. Esse cara aqui é teu parceiro. E era policial, pelo menos, esse parceiro? Ou nem policial civil, não. Policial civil. Policial civil. A minha sorte, eu tive sorte, posso dizer que fui um cara de sorte, por quê? Porque eu tive parceiro no início meu de carreira policial, eu tive parceiros bons,
parceiros que, porra, que eu posso dizer que me ensinaram muito. Então, se eu aprendi, se eu consegui ser um encarregado que me considero um cara que trabalhava da melhor forma possível, eu devo muito a esse pessoal que me ensinou no começo, que me passou aquilo que eu tinha que saber da forma certa, entendeu? Para mim poder depois escolher o que eu ia fazer da minha vida. Mas esses caras foram muito importantes na minha carreira. Eu devo muito a eles isso também. Ficava 2 anos. O que eu fiz para mim poder suprir a falta da funcional e da arma? Trabalhei com a arma do meu pai, que era um Taurus, niquelado, canela seca, a gente falava, né? Um Taurus 4 polegadas, cabo madrepérola, que é onde eu ia com aquele revólver, os caras diziam que era revólver de matador no norte, porque matador que tinha um revólver daquele, pistola, não existia, era só aquela Taurus 765, né? Não tinha, ninguém tinha, a não ser aqueles mais que tinham um poder aquisitivo melhor, podia comprar 9mm, que naquela época, antes da lei do desarmamento do presidente, sem falar nomes aí, mas antes da lei do desarmamento, era normal, policial, delegado, todo mundo tinha uma 9mm, né? Ninguém tinha uma 9mm, ninguém tinha uma pistola, cada um tinha a arma que podia ter para combater o crime, né? Então, depois, muita gente foi para cadeia por causa de arma, policial indo para cadeia por causa de arma, mesma coisa que o advogado ir para cadeia por causa da caneta, que é o instrumento de trabalho dele, mas aí a coisa mudou, né? Mas não é o caso, não é o caso. Então a gente não tinha arma para trabalhar. Eu trabalhei com essa arma do meu pai durante 2 anos. Ainda bem que meu pai tinha uma arma que podia me emprestar. Que tinha uma, né? Não foi nem dada, foi emprestada. Foi emprestada. Depois de 2 anos, eu tive que devolver e peguei uma carga da delegacia. Quando eu fui nomeado, né? Eu fui nomeado em São Paulo, fui no Demacro, depois de 2 anos, a turma foi lá, cantaram o hino da Polícia Civil, né? E a gente foi nomeado. Aí eu nomeado, ganhei a funcional, peguei a funcional e já tinha direito a uma carga da delegacia. Falei, opa, já posso devolver a arma do meu pai. Explica o que é uma carga. É uma arma carga, do Estado, é uma né? arma do Estado, né, que o Estado fornece para trabalho policial. Então ela fica, essa arma é do Estado, porém fica vinculada ao policial. Né? O policial, responsabilidade do policial. A arma é do Estado. Quando você sai da unidade, você devolve a carga, porque a carga ela é da unidade policial. Naquela época era assim. Então nós tínhamos revólver Taurus, 4 polegadas, cano reforçado, 6 tiros, e tinha Rossi. Taurus, quem tinha, os mais antigos já ficava com o Taurus, sobrava o Rossi. Na minha vez, tinha 3 Rossi, 2 que não tinha condição de uso e 1 que tinha a agulha do cão quebrada. Mais fácil de arrumar, levei no armeiro em Santo André, troquei a agulha e trabalhei com ele. Estava novinho, só estava sem agulha, foi fácil de arrumar, beleza, resolvi meu problema, devolvi a arma que eu trabalhei para o meu pai. E a funcional, como que eu consegui resolver o problema da funcional? Porque imagina que a gente ia entrar, por exemplo, no hospital, vagabundo foi baleado, tinha que ir lá, aí todo mundo pá com a funcional e eu não tinha. Aí o que eu fiz? Eu me filiei ao sindicato dos investigadores em São Paulo, fiz a carteirinha do sindicato, que era eu de gravata, tal, bigode, naquela época tinha bigode, 26 anos, e meti naquela mentirosa, como a gente chama, né, aquela carteira preta, de um lado a carteirinha do sindicato, do outro lado o distintivo do sindicato, que era um distintivo dourado, era igualzinho o distintivo do investigador de polícia, que era prateado, que a gente ganhava depois de nomeado, só que era dourado, que era o distintivo do sindicato. Então era com aquilo ali que eu me virava. E ali eu trabalhei durante 2 anos. Carteirinha do sindicato, distintivo do sindicato e arma
Do pai. Do pai. Aí conseguiu pegar a carga, tudo, e ainda ficou trabalhando um tempo em São Bernardo. Fiquei trabalhando 4 anos em São Bernardo. Saí do Riacho, aí fui convidado para trabalhar. Fui convidado não. Aí eu consegui uma permuta com um tira aqui da Baixada, só que o tira não foi aceito lá. E aí eu, fiquei chateado, porque estava indo todo dia e não tinha condição mais, já estava já sem condição financeira de estar subindo e descendo todo dia. E aí o chefe lá da seccional me colocou para trabalhar na homicídio, que era um dia sim, um dia não. Aí eu fui trabalhar uma equipe da homicídio, que era no 7º DP, atendia São Bernardo e Diadema. Eu fiquei trabalhando numa equipe da homicídio, até que fui chamado durante um ano, mais ou menos, depois fui chamado para trabalhar no 5º, no Baeta, com meu amigo Antônio Ricardo Monteiro, que foi o meu primeiro parceiro, que hoje é chefe do 2º, lá na Caminho do Mar, né? E no Rude Ramos. Rude Ramos, perto lá da fábrica lá. Bom, aí ele me convidou, ele sabia e tal, como é que eu trabalhava, sabia da minha idoneidade, sabia do... E ele, vem trabalhar comigo aqui no 5º, no Baeta, que ele estava montando uma equipe. Aí fui trabalhar, eu, ele e o Maurão. Eram 2 equipes. Tinha uma equipe, que inclusive tinha um cara que tinha o mesmo nome que eu, Paulo César Ferreira, né? O apelido dele era Ed Murphy, porque não tem diferença nenhuma, o Neguinho. Na outra equipe, e na nossa equipe era eu, o Ricardo e o Maurão, o Infernado, que Deus o tenha, que já faleceu. E a gente continuou trabalhando, ficamos um bom tempo trabalhando, fizemos uma prisão. Um dos primeiros roubos a carro forte. Que naquela época era bastante, né? Carro forte, rouba-banco. Rouba-banco e carro forte era o forte mesmo, né? A gente tinha a Operação Pagamento lá em São Bernardo, naquela época. Era complicado. 2 vezes por mês a gente tinha que, acho que se eu não me engano é dia 1º ou dia 15, a gente abria talão, tinha que chegar cedo, abrir talão, Operação Pagamento. E sair para a rua e ficar esperando o pior, porque ali era complicado. E um roubo que aconteceu do carro forte, a gente teve uma informação e tal, e foi, e chegamos até identificar um funcionário da empresa que estava na fita, né? E aí a gente chegou lá na residência de um dos vagabundos, ainda conseguimos recuperar um malote que estava dentro da residência, e foi um trabalho até que desgastou muito, né? Porque nós não tínhamos mandado de prisão, foi um final de semana, nós tivemos que dormir, ninguém dormia, né? Porque a gente sabia que estava ali o malote, e nós ficamos na porta da residência para ninguém entrar, entrar e sair, mas sem um malote. Sem nenhum malote. Entendeu? Então sempre ficava 2, um descansava e 2, mas ninguém conseguia dormir, né? Um frio desgraçado, que a gente teve que embrulhar o pé com o jornal, naquele São Paulo, Zona Sul, fazia um frio, foi no Jabaquara, né? Então a gente até conseguiu recuperar alguma coisa, foi um trampo até bacana que nós fizemos, que a equipe fez, né? Aí juntou as 2 equipes da delegacia para fazer esse trabalho. Mas foi bacana, aí depois eu consegui a vinda para a Baixada, vim. Nessa época de São Bernardo, você ainda não foi chefe em nenhum desses municípios, nenhuma dessas delegacias? Não. Não chegou? Não. E agora conta pra gente aí algum caso, então, que isso é legal, o pessoal gosta, algum caso que te marcou, ou engraçado, alguma coisa que você pode falar, isso aqui, ou foi um perrengue, ou uma puta de uma prisão de nome, alguma coisa que tenha acontecido em São Bernardo, que tu possa falar aqui pra gente, trazer esse fato. Tem um homicídio que aconteceu, na verdade, foi um latrocínio, né? E isso, até hoje a gente não sai da minha lembrança. Agora, recentemente, eu encontrei com um casal, um investigador,
Inclusive, na época, o meu parceiro era o Akira, né? E com a esposa dele, a Sheila. Então, eu encontrei com ele no shopping e vem na memória da gente. A gente até comentou isso, né? Então, quando fui convidado, isso veio na minha memória. Falei, pô, eu tenho que comentar sobre esse caso. Muito bem. Era uma chácara, a senhora morava nessa chácara, próximo, ali um bairro distante, era uma zona meia de chácara. E o jardineiro, lógico que eu vou contar a história, mas isso nós apuramos depois, né? Certo. O jardineiro, ele, para roubar a senhora, não esperava que ela fosse reagir, entrou em luta corporal com ele, e ele estava sozinho, não tinha nada, nenhuma residência próxima, e ele acabou, na luta, matando a senhora. Quando ele viu que matou a senhora, ou não viu que matou, achou que matou, isso nós não podemos saber, né? O que ele fez? Ele jogou a senhora no poço. Tinha um poço desativado, poço de água desativado, que essa senhora jogava lixo. E ele jogou a senhora dentro do poço. Ele fazia serviço de jardinagem. Ele roçava terreno, fazia jardinagem. Jogou a senhora dentro do poço. E cobriu a senhora com um pouco de lixo que tinha lá. Pegou o saco de lixo que tinha na cozinha e jogou o saco de lixo em cima da senhora. Muito bem. Então, delegacia, todo mundo investigando, PM acionada, a senhora sumiu, Dona Cida é o nome dela. Ninguém achava mulher e tal, e cadê a senhora? Morreu, não morreu? Foi acionado uma equipe da Polícia Militar que entra no mato, né? Acho que é GAT o nome, não me recordo direito, mas acho que é GAT, que entra no mato para salvar vítima perdida no mato. Salvo engano, é GAT. Eu também não sei se é o GAT. Né? Então, aí, pô, sabe aqueles caras com uniforme camuflado, tal, um dia, 2 dias, e aí nós ficamos sabendo que, através de pessoas, o último que trabalhou aí na casa foi um indivíduo de vulgo Cancão. Cancão. Pô, levanta o cara, vê onde trabalha, onde mora, levantamos onde mora, fomos lá e pum, trouxemos o cara para ser interrogado na delegacia. E, logicamente, eu nunca vi ninguém que mata alguém falar que matou. Isso não acontece nunca. Mas, eu já tinha tido experiência com interrogatório, que é um outro caso. Então, o delegado me conhecia, né, esse lado meu aí de saber interrogar, essa especialidade. E acabamos ficando, né, à noite com o Cancão na delegacia, né? A delegacia, o quarto DP ficava meio assim, não tinha residência próxima. Então, a gente interrogava e diligenciava. A noite inteira interrogando o Cancão. E a única resposta que ele dava para nós era: sangue de Jesus tem poder e vocês estão interrogando uma pessoa inocente. Caramba, aí fica difícil. Ficou difícil porque, porra, chegou uma hora lá para as 4 da manhã, que a gente estava cansado de interrogar, porque interrogar cansa também, né? A gente começou a achar que realmente esse cara não tinha nada a ver com o negócio, porque era inacreditável. O que ele aguentou de interrogatório era uma coisa absurda. Não era possível alguém aguentar tanto interrogatório e continuar sempre com essa frase: sangue de Jesus tem poder, vocês estão interrogando uma pessoa inocente. Muito bem. Amanheceu o dia, porra, a minha equipe, não vou citar nome por causa do interrogatório, a minha equipe resolveu ir até o local. Resolvemos ir até o local.
Vamos lá até a casa. Largamos o Cancão lá no Corró, vamos lá. Né? Já tinha passado a noite inteira mesmo, café. Chegamos no local, estava cheio o local, PM que não tinha mais onde colocar PM, viatura da PM fazia fila por conta dessa equipe, né? Todo mundo procurando no meio do mato, cão farejador e os próprios populares, porque já estava todo mundo no bairro ali, já era uma atração, virou uma atração na casa. Então o pessoal acordava, já ia para lá. Vocês querem um sanduíche, vocês querem um café e tal, os policiais. Nós chegamos com a viaturinha, nossa lá, RB 214, um Fusquinha nas cores convencionais, né? Branco e preto. Branco e preto, 1600. A nossa era RB 214, prefixo. A gente chegou lá e começamos a olhar, tal, não tinha mais como ver nada, porque já tinha entrado e saído um monte de gente da casa, etc e tal. E eu tô olhando assim pro quintal, passa uma senhora do meu lado, uma senhora baixinha, meia gordinha, e fala a seguinte frase: Dona Cida, ajuda os meninos a encontrar a senhora. Nunca me esqueci dessa frase. Olha. Dona Cida, ajuda os meninos a encontrar a senhora. Falou. Passou do meu lado assim e falou. Eu olhei pro poço. Na hora. Foi assim, olhei pro poço e perguntei. Já olharam o poço? Já desceram lá no poço? Cara, mas aquele poço me chamou a atenção. Depois que ela falou isso. E eu, intrigado, fui até o poço e olhei, mas não dava para enxergar porque era muito fundo, muito escuro. Pô, alguém arruma um refletor para mim e tal. Tinha um barracão do lado, tinha um senhor que era marido dessa moça, dessa senhorinha que passou por mim. Foi até lá, me ajudou. Eu peguei um refletor pesado, coloquei um fio paralelo que tinha, ligamos lá e tal, e eu fui baixando, não deu, emendamos mais um pedaço de cabo até chegar no fundo do poço. Então o refletor ficou em cima do lixo, em cima. E lá eu conseguia enxergar com total visão por causa da claridade que esse refletor fazia em cima do lixo. Aí eu comecei a balançar o refletor, que era um refletor pesado, para tirar alguma coisa de cima do lixo. E apareceu o pé da senhora. Mas tênis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas quando tu começou a fazer isso, todo mundo, todos os policiais falaram, não, é aí mesmo, vamos, puxa, ou todo mundo falou, isso aí não vai dar nada. Ninguém nem prestou atenção, tava eu e o parceiro lá. Só tu tava eu e o parceiro, começou a fazer. Tava eu e o Akira, tenho que dizer o parceiro, porque a história, né, tava eu e o Akira e ninguém falou nada. E esse senhor que estava me ajudando. E tinha duas meninas, porque o sítio era cercado com arame farpado, e a rua de terra passava assim, e o sítio era um baixadão assim, a casa era mais embaixo. E as meninas, tinha duas meninas, uma magrinha, loirinha, uma outra mais moreninha, que estava vendo aquela situação ali. Por quê? Depois eu vim descobrir que a mulher que passou por mim e falou aquela frase, e o senhor, o homem que me ajudou com o refletor, era o pai da loirinha que estava ali. Por isso que ela estava ali olhando a gente. Porra, aí eu vi o tênis da mulher. Porra, a mulher tá aqui, cara. Aí o pessoal, cavucamos mais um pouco lá, pum, apareceu a calça. Ele falou, a mulher tá lá embaixo. Aí veio a PM, o cara, foi aquele negócio todo e tal. E o japonês, as meninas ficaram contentes, a mulher ficou contente, todo mundo ficou contente, porque achamos o corpo da senhora. Voltamos para a delegacia. Isso que eu ia perguntar. Voltamos para a delegacia. E agora, para linkar o corpo ao... E aí vem o X da questão. Coisa que é inacreditável, não dá para acreditar o que eu vou dizer agora que aconteceu. Mas foi verdade. Tanto é verdade que eu estou citando nomes aqui. Cancão. Tiramos o cara. Malandro, achamos o corpo da mulher. Tu jogou no poço.
senhor. Na hora. Não teve, na hora ele admitiu. Aí veio o Diário do Grande ABC, veio todo mundo, o delegado ficou contente pra caramba, todo mundo, pô. Por que que ele não falou isso antes? Inexplicável. Não explicava, mas no caso teve uma situação de homicídio, foi esclarecido. Então, Autoria, você tudo. vê, teve até fator aí místico. Porque, mas pô. também é uma diligência. Às vezes o policial acha que tem que diligenciar. Não, mas é uma coisa que não dá para Tem que ser acreditar. operacional também. Aí o japonês, aquela menina que estava do lado, era prima da loirinha, eu comecei a namorar com a menina e o japonês namorou com a loirinha, que hoje é a esposa dele. O japonês virgem, o japonês safado virgem, casou com ela. E está casado até hoje. Então, quando encontrei com o casal no shopping, lá da Praia Grande, que eu vi, a gente comentou sobre isso. E eu fui padrinho do casamento dele. Porque comigo não deu certo. Tá. Ele continuou namorando, se apaixonaram, casaram e estão casados até hoje. Você vê, de um crime, de uma desgraça... Virou uma história de amor no Virou final. uma história de amor. Ó, tem tudo. Se você for ver, tem de tudo. Tem história envolvendo espírita, envolvendo amor, envolvendo... Tudo, cara. Agora, até hoje eu me pergunto, por que que aquele camarada não falou logo de cara, meu? Depois que achou o corpo, chegamos na delegacia, ele baixou a cabeça. Senhor. Caramba. E aí, Diário do Grande ABC, foi só jornal. Tirou e tudo. o chapéu. Mais um no jornal. Acabou. Então, esse foi um fato que eu nem tenho essa matéria no jornal. Mas essa não tem? não Essa tem, não guardou? não tem. Naquela Aí, época não tinha. Você veio, aí passou. Vamos continuar a nossa história, Vamos. senão o nosso tempo aqui é um pouco mais curto. Mas aí você acabou vindo, qual cidade aqui da Baixada Santista Cubatão. você acabou vindo? Veio para Cubatão? Vim para Cubatão. Vim para Cubatão para trabalhar com um investigador que era chefe da delegacia e que tinha sido meu parceiro lá no Riacho Grande. Também foi policial. Então ele já era meu Conhecia. conhecido, já trabalhamos junto lá. Então ele veio antes de mim, ele era chefe da delegacia e eu tive o privilégio de escolher para onde eu queria ir. Escolheu trabalhar com ele. Eu não conhecia ninguém, ele era o único conhecido que eu tinha, né, aqui em Santos, na Baixada. E eu falei com ele antes e ele falou, não, pode vir, né? Pode vir, Paulão, pode vir, né? Naquela época eu tinha moral, me chamou de Paulão. Aí eu fui trabalhar com ele aonde ele estava trabalhando, que foi no 2º DP do Casqueiro. Começou aqui na Baixada, estamos no segundo DP do distrito. Casqueiro, exatamente. Casqueiro. E o Casqueiro pega hoje, a Vila dos Pescadores é do Sempre pegou. É do segundo DP. Bolsão 8, Ilha Caraguatá e Vila dos Pescadores. Que hoje a gente sabe que é o ponto principal do crime organizado. Que mais vende droga na Baixada é o Vila dos Pescadores. Caminha até as drogas pro internacional também, sai tudo de lá. E naquela época, como que era atuar na Vila dos Pescadores? Como que foi esse seu início chegando em Cubatão? Então, na época que eu cheguei, nós não tínhamos assim aquela mentalidade de efetuar prisão, de aquele... até que o Fabinho, o investigador-chefe da época saiu, entrou um outro investigador, e aí eu fui convidado para ser encarregado. Eu não aceitei, porque na época o chefe dos tira lá era muito meu amigo, eu gostava dele, eu achava que era traição, eu tirar a vaga dele, eu via por esse lado, mas teve um dia que nós estamos tomando café na padaria, o delegado passou, estava a equipe toda lá e ele falou, ou você assume a delegacia como encarregado, eu vou trazer fulano. E saiu. Foi para o Peralta, né? Que era ali na Avenida Brasil. E os caras ficaram olhando para mim. Assume, porque nós não queremos cara diferente aqui não, mano. Tu vai assumir isso aí. Pô, não, mas se eu assumir, eu vou trabalhar. Eu não vou assumir uma delegacia para ficar aqui... fazendo
o mesmo do mesmo não. A gente vai trabalhar. Aí os caras, vocês estão comigo? Não, estamos contigo. Pode assumir que a gente vai para cima. Aí, a primeira cana que nós demos na vila foi no barraco do Gagone. Foi 2 granadas, uma escopeta calibre 12, 3 indivíduos homens, 2 mulheres e 2,38. Nenhum óbito. Nenhum óbito. Inclusive tinha um investigador nessa época que tinha recém-chegado da academia, que não é aquele, né? Que eu falei que hoje é delegado, um antes dele. E a primeira atuação foi nessa cana que nós demos, 6 horas da manhã, nós estamos na porta do barraco, cercamos o barraco, dava para cercar, porque não tinha, a maioria dos barracos ali na Vila de Pescador é tudo palafita, né? Não tem como cercar. Agora aquele dava, porque tinha como cercar. E aí nós cercamos o barraco, eu meti o pé na porta, caí para dentro, não enxergava nada, devido ao cheiro, a fumaça da maconha que ainda pairava no ar, né? A única coisa que eu fiz foi... A neblina. A neblina, né? Uma neblina que não era natural, uma neblina causada pela maconha. E eu comecei a falar, estou vendo todo mundo, se eu escutar um barulho vai morrer gente, ninguém não escutava um pio, não sabia onde era, porque barraco de vagabundo, onde que é a luz? Né? Às vezes tu rosqueia na lâmpada, às vezes tem um fio, às vezes não tem, entendeu? 6 horas da manhã está tudo escuro ainda, meio escuro, meio clareando. Bom, resumindo, aí deu tudo certo, graças a Deus ninguém se machucou. Mesmo como encarregado, tu era o primeiro. Tu que metia o pé. Olha, raras exceções. Raras as vezes que outro meteu o pé na porta. Porque isso era uma forma de incentivar quem trabalhava comigo. Era demonstrar que, assim, não querendo ser melhor do que ninguém. Não querendo ser melhor do que ninguém. Mas era uma forma até de passar para eles uma segurança. Se tiver que acontecer alguma coisa de ruim, vai acontecer comigo. Eles ficavam tudo na retaguarda. E não que também depois de mim não tenha policiais que entravam, porque tinha policiais que entravam junto, né? Então tinha que ficava na contenção, cercando o barraco, cercando a casa, mas tinha aqueles que entravam. Ninguém da minha equipe dizia não tinha medo de entrar, não conheci esse. Inclusive tinha um parceiro meu na época, que eu posso dizer para você e para todos que estão ouvindo, que ele era um cara que eu confiei 100% o tempo todo, porque eu nunca vi aquele cara, eu entrava, porque muitas vezes a gente entra e não fica olhando para trás. Às vezes quem passa, tava, né? Você também está então com aquela visão em torno. Estou visando ali, eu não vejo. Eu estou visando aqui. Porra, qualquer barulho, qualquer movimento. Eu não conheço a casa, eu não tenho a planta da casa, mas quando parava, ele sempre estava na retaguarda, ele e outros também, sempre ali, ó. Eu passava às vezes num cômodo, às vezes eu passava no cômodo achando que não tinha nada no cômodo, mas tinha um vagabundo deitado lá. Quando eu voltava, e até o fundo da cor eu voltava, eles já estavam com o vagabundo aguentado. Então você vê, eu nunca tive sozinho. Eu não posso negar isso aí. Não vou dizer para ti, não. Eu entrava e não tinha ninguém. Não, os caras me ajudaram muito. Sempre a equipe que estava comigo, se eu fiz alguma coisa na polícia, foi devido à equipe de policiais que trabalhou comigo. E essa foi uma prisão, então logo quando esse delegado chegou, você assumiu como chefe? Não, o delegado já tinha. Mas o delegado doutor João novo. José Pérez Neves. Falecido doutor João, que Deus o tenha. Foi o único delegado que eu trabalhei aqui na Baixada, foi com ele. Aliás, o único aqui na Baixada foi com o doutor João José Pérez. Nunca trabalhei com outro delegado. Já tiveram assistentes dele que participaram de operação, mas o titular da delegacia sempre foi o doutor João. Operador, como estamos de tempo aí? Podemos continuar mais um pouco? Então vamos lá.
Passou pelo segundo, a vila não era como é hoje. Vocês conseguiam entrar, não tinha o acesso. Não. Na verdade, o acesso para você nunca foi um problema, né? Não, porque eu tô vivo. Se eu não tivesse, se eu tivesse alguma dificuldade de acesso, eu não estava mais aqui. Eu já tinha perdido a vida. Plano, né? Não estava nesse plano. A vila, antes do PCC, logicamente, ninguém Mas aí falava. nessa época o PCC já não estava. Entrou aqui em 2000, não tinha 2000 PCC. E pouco, não que tinha era Comando PCC. Vermelho, é verdade. Era 95, 96. Então não tinha PCC. Iniciando o PCC em São Paulo. Tinha um cara que era a liderança lá e ele tinha dois braços direitos, né, para dizer assim. Mas a gente não tinha problema de temer alguma ação. Já aconteceu, depois que o PCC estava começando a entrar aí em Santos, né, que teve aquele problema com o Coraza e tal. Do Naldinho, né? Do Naldinho, etc. Vermelho, e tal, E aí o PCC começou a entrar e aí a política começou a mudar. Política que eu digo é assim, a mentalidade era outra. Tanto que na época os chefes de tráfico, né, que tinha em Santos, lá na Comporta, era um outro rapaz, um cara lá que eu esqueci o nome agora. O que eles passavam era não confrontar com a polícia. Então no começo ele já tinha esse... Não confronto com a polícia. Confronto com a polícia. Eles não tinham essa mentalidade de... Não tinha confronto com a polícia. Entendeu? Então, assim, nós lá na época não tivemos esse tipo de problema. A gente realmente ficou largado por conta mesmo do abandono do pessoal. Não porque a malandragem estava impedindo a entrada da polícia, como é hoje. Hoje não pode. Hoje não pode, mas naquela época não tinha isso. Aí a polícia não ia a jeito porque não queria mesmo, né? Diferente de quando eu assumi como encarregado, que a gente começou a frequentar mais a Vila dos Pescadores, né? Não que fosse impedir, não. Tentaram uma vez, fazer não esse cara que era o chefe na época que eu assumi como encarregado, tentaram fazer uma casinha, como a gente falava, né? Montar uma casinha para nós. O que é uma casinha? Tentaram fazer um esquema para pegar a gente. Pegar vocês. Só que, mais uma vez, é aquilo que eu digo, né? Quando Deus está na frente, eu nunca achei que fui um camarada esperto. Eu nunca atribuí essas coisas, a não ter acidente, a minha esperteza, e sim alguma coisa sempre ajudava que... Algo divino. Para mim era Deus sempre que estava na frente. Então, ficou quanto tempo lá no segundo DP? Tu lembra? Nós ficamos no segundo DP 3 anos, acho. Aí de lá foi terceiro DP também em Cubatão. Continuou na cidade. O delegado titular do município, pelo bom trabalho que nós fizemos. A área da Cota, Vila Nova. A Vila Cota. O bom trabalho que nós fizemos em Cubatão, lá no segundo, no Casqueiro, nós acabamos sendo transferidos para o terceiro DP. Porque na polícia você só ganha promoção por 2 motivos, né? 2. Ou você é muito ruim e eles te enxotam, ou você é bom e tem um lugar com problema e você vai lá apagar o fogo. Então lá no terceiro foi o caso, né? A equipe que estava lá estava meio desmotivada, estava acontecendo muito roubo na rodovia Anchieta, né? Que tinha uma quadrilha na Cota 95, uma quadrilha que estava roubando demais os veículos na pista, e aí o delegado titular na época acabou por bem
transferindo a nossa equipe para o 3º DP e assim nós fomos transferidos. E graças a Deus, depois de muito trabalho, conseguimos prender todos, que eram 5, não era tanta gente assim, mas eram 5 bons, né? Mas conseguimos prender todos, com muito apoio da Polícia Militar, muito apoio do Judiciário, que na época, se o nosso trabalho foi bem feito em Cubatão, pode-se dizer que nós devemos muito ao Poder Judiciário daquela época, ao juiz Ing Xing Long, da 3ª Vara, e a promotora Mônica Margaridos. Então, se a gente fez um bom trabalho... Acreditaram no trabalho de vocês. Acreditaram na gente, acreditaram no trabalho, deram força para a gente trabalhar, e a gente sempre trabalhou da melhor forma possível. Lógico, às vezes é impossível a gente não interrogar ninguém, né? Não tem como. Um interrogatório ou outro sempre acabava acontecendo. Não tinha como. Inclusive, né, nos esconderijos, porque eu não chamo residência, barraca, eu chamo de esconderijo de criminoso. Os esconderijos dos criminosos até faziam bem à sociedade, à população, moradores do bairro, né, agradeciam. Por quê? Porque nós destruíamos por completo os esconderijos. Os esconderijos. Não ficava uma telha. Não ficava uma telha, não ficava nada. Nada. Ali não se escondia mais criminoso. Era tirado da terra. Não, a gente destruía a árvore. A árvore fruto envenenado. O fruto envenenado era destruída, ali nada mais nascia. Então, até para mostrar para aqueles que... Porque Cubatão ela tem uma particularidade, a cidade de Cubatão. Eu gosto muito de Cubatão e gostava na época. Cubatão não é uma cidade turística. Então, Cubatão industrial. Não conta com uma população flutuante, que é o caso de Santos, caso de Praia Grande, caso de São Vicente, que vem muita gente de fora. E vindo muita gente de fora, vem também os criminosos, os vagabundos, quem não presta. Cubatão não. Cubatão, por não ser uma cidade turística, você tinha quem lá? Você tinha os moradores. Então, aquele pequenininho que ia crescendo, 14 anos, ele ia roubar o coletivo e tu levava para a FEBEM, era o criminoso futuro. Só que ele te respeitava. Ele te respeitava. Por quê? Era seu Paulo desde pequeno. E quando ele crescia, o respeito não diminuía. Entendeu? Então você acompanhava a vida dele, do criminoso. Então, assim, existia um respeito maior. Então a polícia era mais respeitada por esse motivo. Se você fizesse um bom trabalho, o que acontecia numa cidade turística? Você pega um cara, vamos dizer, lá de Cidade Ademar. O cara não tem vínculo com a cidade. O cara lá em Mongaguá, o cara foi pro Rubens Alexandrin, sai de saidinha, meteu uma bronca, matou, volta para a favela de onde ele veio, quem foi? Tu não tem uma foto do cara, tu não consegue identificar, não consegue nada. E o cara vai para cima. Por quê? Porque ele não é dali. Ele sabe que tu não conhece ele. Já o pessoal de Cubatão, não. O pessoal do Cubatão tem raiz em Cubatão. Então é outra coisa completamente diferente. Entendeu? Então ele está acostumado a te ver trabalhando na viatura desde pequeno. Então é muito melhor de se trabalhar em Cubatão, na minha concepção. Então dá para você fazer um trabalho muito melhor. Aí você pega um judiciário, entendeu? Que entende que você está trabalhando direito, que te apoia, não que apoie em coisa errada, mas que te apoia, que dá o devido atendimento à situação, né? Entendeu? Que não é só mais um caso, que lê, né? É que acredita em você. O problema todo é que hoje a polícia perdeu a credibilidade. Né? A polícia perdeu a credibilidade. Então, quando você vai para uma audiência onde o juiz ele dá crédito para o que o policial fala, e o promotor também, ele sabe que o policial ali está falando a verdade, não está mentindo. Agora, é diferente. Você vai numa audiência, o que você está sendo ali... está sendo ouvido, o juiz está olhando para ti, você sente que o juiz está olhando assim, ó, para ti, será que esse cara está falando a verdade? Ali na cabeça dele ele já está duvidando de 90% do que você está falando.
Ah, ele está mentindo, isso não foi assim, ele está falando. Então, isso, para quem está ali sentado no banco de testemunha sendo ouvido, você sente aquilo lá, pelas perguntas, sabe, que o juiz faz, a pergunta que o promotor faz. Quer dizer, fica difícil de trabalhar, porque o fato de você prender, vamos dizer assim, não adianta você prender, você pode prender 50 pessoas. Se você não condenar ela no fórum, você não tira ela de circulação, o seu trabalho caiu por terra. O trabalho da Polícia Civil, o trabalho de investigação, é você conseguir prova, mas prova que condene, provas que sejam suficientes para condenar o cara. Entendeu? Não adianta você chegar o cara, meter o cara lá na cadeia numa preventiva e não ter prova depois para sustentar isso numa audiência. Entendeu? E o cara, o advogado dá brecha para o advogado soltar o cara. Então, cadê o teu trabalho de investigação? Você foi incompetente. Até o trabalho de investigação não foi o suficiente para poder manter o cara preso. Então, ali é que está a vitória da investigação. É numa condenação. Sem condenação, o trabalho de investigação foi em vão. Tudo que a equipe fez caiu por terra. E isso, o judiciário, em Cubatão, naquela época, a gente tinha um índice de condenação muito alto. Por quê? Porque a gente tinha credibilidade, coisa que depois foi caindo, e eu sei que, não sei como é que está hoje, mas depois de um tempo isso acabou. A Baixada Santista inteira já não está mais, está com uma criminalidade bem alta, né? Isso aí é público e notório, todos que moram na Baixada Santista sentem esse problema. Eu vou ter que, a gente já está com o tempo mais apertado, a história foi boa, não conseguimos chegar até o final, né? Como a gente tinha comentado antes de começar, que se fosse aqui tinha que ser um podcast de 4 horas para a gente... Mas a gente pode fazer uma segunda parte, já chegamos até Cubatão, foi um ápice, eu acho que da sua carreira, né? Um ápice, você contou uma história aí, pegou as granadas, entrou dentro do barraco, tudo, passou pelo terceiro DP, pegou uma quadrilha de roubo de veículo, uma quadrilha de roubo de carro na estrada, né? Roubo de estrada, né? Então, assim, já deu para ver que realmente você trabalhava. Agora estamos no final, eu queria que você passasse uma última palavra, tanto para a população, né? A gente aqui sabe que a população ela precisa entender esse lado da segurança pública, da criminalidade, de entender, né? Não podemos explorar muito essa parte. Queria perguntar como que era a criminalidade, né, se você puder agora nas palavras finais até falar como era a criminalidade em Cubatão quando você chegou, quando você saiu, como que ela estava, né, se era uma cidade mais controlada. E para os policiais novos, agora a gente teve 2 academias de polícia, entraram bastante policiais novos, né, uma mentalidade diferente, porque eu vejo que agora é um pessoal mais estudado, mas que precisa ter esse contato com a rua, esse contato com a investigação, né? A verdade, né? Destruir aquele castelinho de areia e começar a construir realmente um edifício com cimento, para ele poder entender. Eu quero que você desse essas palavras finais aí pra gente, colocando a sua experiência. Vamos lá. Falando para os policiais, são realidades completamente diferentes do que eu vivi e o que eu peguei no final de carreira. No final de carreira, pode dizer que eu estava começando a entrar essa parte de investigação de inteligência policial, né? Tínhamos até o setor de inteligência. Eu passei um bom tempo na polícia ou se tinha setor de inteligência, ninguém sabia que existia. Mas esse setor de inteligência, eu tenho certeza que hoje é a peça fundamental para o trabalho de investigação nos dias de hoje. Porque hoje, se o investigador de polícia não dominar a tecnologia de informática, de celular, entendeu? Não consegue nada.
Então, hoje, você tem que ter consciência que tem que haver uma mentalidade voltada para essa parte tecnológica, que na minha época não tinha. Na minha época era, vamos dizer assim, a coisa mais bruta, era mais, a investigação era feita de forma diferente. Hoje, as provas que você acaba tendo para esclarecimento de um crime, você consegue hoje muito através do quê? Através do Facebook, através do Instagram, através de interceptação digitais, né? telefônica. Você entendeu? Então, por que eu digo isso? Baseado no que eu vivi ainda dentro da polícia. O vagabundo, o criminoso, ele fala. Quantas interceptações telefônicas o cara sabia que estava no grampo, mas em determinado momento ele esquecia que estava no grampo e acabava falando. Não tem como, ele não consegue se policiar o tempo todo. Às vezes quem está falando com ele acaba falando alguma coisa e ele até fala para a pessoa, pô, não vai falar isso pelo telefone, mas aí já foi. Aí já foi, já entrou, mano. Então, essa parte de tecnologia tem que ser levada em consideração e cada vez mais utilizada. Lógico que a parte de operação policial, a parte de informação, de rua, de campo, entendeu? Fazer um bom trabalho para que a informação chegue, porque a informação não chega sem que a equipe faça um bom trabalho policial. As pessoas, os vizinhos, têm que sentir segurança e têm que conhecer muitas vezes a equipe que está lá na delegacia para poder dar uma informação. Porque eles têm medo que essa informação vaze, chegue até o vagabundo que vai preso. Eles têm medo do telefone. Então a gente tem que fazer um bom trabalho, porque é através de um bom trabalho que você consegue o quê? Você consegue credibilidade para poder ter esse respaldo da população. Fazer com que a população acredite na polícia, novamente. Que a polícia seja quem ela é e não o que ela está sendo hoje. Entende? Hoje ninguém mais acredita na polícia, então ninguém mais te dá uma informação, ninguém quer correr o risco de ser identificado pelo vagabundo. Então, eu vejo dessa seguinte forma, para que essa molecada que está entrando agora, esses novos policiais, que eles... eu sei que é difícil, não tem motivação, não tem... Mas que, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada um faz a sua parte, cada um cuida do seu quintal, lembrando sempre daquilo que foi falado no início. Se cada um fizer a sua parte, cuidar do seu quintal, a gente consegue mudar esse quadro que a Polícia Civil vive hoje, entendeu? Tá difícil? Tá, mas não tá impossível. Dá para reverter com toda a dificuldade? Dá. É trabalhando devagar, trabalhando com o pé no chão, mostrando para o judiciário a força, entendeu? Que a equipe tem, que aqueles policiais têm, ganhando a credibilidade do judiciário, ganhando a credibilidade do Ministério Público, ganhando a credibilidade da população, para você ter respaldo, para você fazer um bom trabalho. Porque, assim, eu sou suspeito em falar, porque eu tenho verdadeira paixão pela profissão que eu tive. Eu gosto muito da instituição, eu devo muito à Polícia Civil, me ensinou muita coisa. E eu não fico feliz em ver o que a Polícia Civil hoje, como ela é vista, o que falam da Polícia Civil, o que eu escuto, entendeu? O
que eu vejo, eu fico triste, isso me entristece. Então eu vejo que isso está na mão desses policiais, entendeu? Está na mão deles. Inclusive da nova geração. Da nova geração, entendeu? Eu acredito que isso vai mudar. Eu estou falando porque eu acredito que haja ainda uma forma de reverter isso. Esse jogo, eu sei que que eles estão ganhando de 10-0, mas nós não podemos desistir. Porque se a gente for pensar bem, é os nossos filhos, é os nossos parentes, nossos entes queridos que precisam. Eles não estão trabalhando para o Estado, eles estão trabalhando para os filhos deles. Eles estão trabalhando para os irmãos, para os sobrinhos, para a mãe, para o pai. E é isso que eles têm que ter em mente. Porque o trabalho da Polícia Civil é um trabalho para o público. É um trabalho para o público. E o público é a família do cara. Se ele não está trabalhando na área onde ele reside, mas ele está trabalhando na área onde o outro reside. Se todo mundo pensar isso, aquele que está trabalhando lá onde ele reside também está fazendo a parte dele. E é essa motivação que a gente tem que ter. Essa motivação que os encarregados têm que trazer de novo. Sabe? É cana, é reportagem em jornal, em televisão. Por quê? Porque todo policial quer chegar em casa, quer ser abraçado pelo filho. O filho tem que ter orgulho de ver o nome do pai dele. Pô, meu pai deu uma cana aqui, ó, trabalhou nisso aqui, ó, meu pai é meu herói. E isso, ele tem que ter isso em mente. E os encarregados têm que ter na cabeça que não adianta esperar por salário, não adianta esperar por mais nada. A gente tem que trabalhar com o que tem na mão. Sabe, a gente tem que parar de ficar pondo culpa nos outros, esperando cair do céu aquilo que não vai cair. Então a gente tem que motivar, a gente tem que tirar o melhor daquilo que a gente tem na mão. Fazer o melhor com a equipe que a gente tem. Se não dá, muda. Põe outro cara, chama outro. Mas a gente tem que botar na cabeça isso, que nem quando eu comecei de encarregado. Eu cheguei para os caras e falei, eu não vou fazer aqui fazer o mesmo. Não, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. E eu não era o único, na minha época, que fazia isso, não. Tinha outro cara que também tinha essa mesma mentalidade que eu. Inclusive já até faleceu. Mas, porra, a gente vê o que está faltando. O que falta é isso. O que falta é motivação. Os encarregados têm que botar isso na cabeça. Tem que trazer de novo, sabe, esse brio do policial. Sabe? Pô, incentivar. Ele tem mais experiência, o encarregado tem mais experiência. Participa, pô, das operações. Vai junto. Ensina o pessoal a trabalhar. Sabe, informação não é domínio próprio de ninguém, não. A informação tem que ser passada. Sabe, você tem que formar os caras, tem que ensinar os caras têm que ser os melhores da tua equipe, para poder responder, para poder te dar retorno. Senão não tem como. Então eu acho que é isso que falta. Falta é mais gestão. Amor à camisa. Sabe? Amor à camisa. Sabe? A gente fala assim, não sei o que, eu não queria levar isso aqui, mas quem é da área sabe do que eu estou falando. Está faltando mais amor à camisa. É isso aí. Paulo César falando. Vamos vestir a camisa aí, pessoal. Vamos vestir a camisa. Bom, vou encerrar agora. Obrigado pela participação. Eu espero que você volte novamente para contar a segunda parte da sua história. Fomos até um trecho, tenho certeza disso. E é isso. Obrigado por todos que acompanharam até o final, o pessoal que vai assistir depois também. E quem quiser depois mandar uma mensagem, fazer qualquer tipo de comentário, pode mandar aí também no direct ou fazer nos comentários, que eu respondo sim. Um abraço, pessoal. Até a próxima.